Copos invisíveis, band-aid que desaparece, título com duplo sentido, tudo que você talvez não tenha percebido em Ilha do Medo. Fica comigo que eu vou te contar. Antes de começar, é bem importante você saber que esse vídeo tá cheio de spoiler, então siga por sua conta e risco. Ilha do Medo, do diretor Martin Scorsese, pode ser um dos filmes mais injustiçados dos últimos anos. Um suspense muito bem elaborado, até o ato mais simples é feito de propósito pelo diretor. Embora muitos tenham rejeitado superficialmente o filme de Scorsese como previsível, é claro que isso ignora as implicações mais sombrias do seu final, tragicamente sombrio, e também o tesouro de detalhes incríveis escondidos ao longo da história. É um exemplo de filme que fica melhor a cada vez que você assiste, porque uma vez que você conhece os detalhes da história, você pode se concentrar em todas as dicas sorrateiras e easter eggs espalhados ao longo do caminho. Scorsese claramente pensou muito sobre cada aspecto da sua produção. Como resultado, esse é realmente um daqueles filmes que revela algo novo a cada vez que você assiste. Há uma pista muito cedo no filme que deixa subentendido de que um novo parceiro do Ted, o Chuck, não é um grande detetive como ele aparenta. Quando a dupla chega pela primeira vez ao hospital Ashcliffe, o vice-diretor McPherson pede que eles entreguem suas armas, no momento em que Chuck se atrapalha todo com o coldre antes de entregar sua arma para o McPherson. É difícil imaginar um policial veterano de guerra manuseando uma arma de maneira tão desajeitada. É uma grande pista inicial de que o Chuck não é quem ele diz ser. A forma como os guardas se posicionam ao longo do filme todo também é um alerta de que alguma coisa não está certa. Quando Ted entra em um carro com o McPherson e o outro guarda, ele percebe que todos os guardas na área ao redor olham para ele atentamente e menciona McPherson como eles parecem nervosos. McPherson então responde: "No momento, estamos todos tensos." Em uma visão inicial, presumimos compreensivelmente que McPherson está se referindo ao fato de que uma paciente, a Rachel Solano, desapareceu, quando na realidade os guardas estão extremamente ansiosos por participar de uma encenação destinada a curar o Ted, que na verdade se chama Andrew. Afinal, deixar um preso vagar pela ilha com supervisão mínima como parte de um exercício curativo radical e elaborado certamente está longe de ser um dia normal de trabalho e que representa grandes riscos. De novo, nada nesse filme acontece por acaso. Até mesmo o título é um truque complicado. O nome original do filme em inglês, Shutter Island, é na verdade um anagrama de ambas as frases Truth and Lies, ou verdades e mentiras, o que é adequado, dado o foco da história da indefinição da verdade ou negação. Fica ainda melhor quando você considera que os anagramas são a parte mais ampla do filme. Na primeira metade do filme, Ted nunca acende um fósforo. Em vez disso, ele confia em Chuck para fazer as honras. Por um lado, você pode pensar que isso é simplesmente uma precaução de segurança por parte do Dr. Sheehan, para não dar a um doente mental um pacote de fósforos, mas é mais provável que esteja relacionado à associação traumática de Ted com o fogo, depois que sua esposa foi supostamente morta em um incêndio provocado por Ladies. No entanto, é quase exatamente no meio do filme, quando o tratamento começa a se firmar e o Ted lentamente se torna Andrew novamente, ele começa a riscar os próprios fósforos enquanto se esgueira pela ilha, livre da relação horrível que supostamente ele tem com o fogo. CGI é uma sigla em inglês, que significa imagens geradas por computador. É a famosa computação gráfica. Embora possa parecer que a maior parte de Ilha do Medo foi filmada no local e em cenários elaborados, Martin Scorsese gastou uma grande parte do seu orçamento de 80 milhões de dólares em elementos VFX muito bem posicionados. Por um lado, a composição de tela verde foi usada para criar os vastos exteriores da própria ilha, combinando CGI com elementos práticos de localização e miniaturas.
Mas o mais impressionante é que até mesmo os conjuntos internos da ala C exigiam uma tonelada de ajustes de pós-produção. Devido à complexidade logística e técnica de construir e iluminar cenários tão grandes, Scorsese filmou a maioria dessas cenas em cenários parciais, usando muita tela verde. No início do filme, Ted e o Chuck falam com uma das pacientes do hospital Ashcliffe, Bridget Curtis. Quando Ted pergunta a ela sobre o Dr. Sheehan, ela fica visivelmente nervosa e tropeça nas palavras, antes de dizer que ele é legal e nada mal de se olhar. Scorsese então corta diretamente para o Chuck, que desvia o olhar antes de deixar escapar um sorriso. Em uma visão inicial, a maioria certamente vai pensar que o Chuck simplesmente está ficando incomodado com a Curtis se desviando para discutir um detalhe mundano, quando na verdade ele tá ficando um pouco tímido, porque é claro, ela tá falando sobre ele ser um homem bonito. Kearns pede a Chuck para pegar um copo d'água para ela, enquanto ela escreve um bilhete pro Ted. Chuck retorna e entrega o copo d'água, mas enquanto ela bebe, os espectadores com os olhos de águia podem notar que a mão dela está realmente vazia, antes que o copo seja visível novamente na próxima cena quando ela o abaixa, mas agora com a outra mão. Embora alguns pensem que foi um tipo de erro técnico ou de edição, foi claramente um floreio intencional por parte do Scorsese e sua editora Thelma Schumacher. O filme inteiro está repleto de esquisitices visuais, destinadas a confundir o público e mantê-lo constantemente sentindo que algo não está certo, e esse certamente é um dos melhores. Um detalhe final dessa cena. Fique de olho em como Scorsese enquadra Ted, Chuck e Kearns. Quando aparece em close na tela, sempre vemos um guarda atrás da Kearns e do Ted, mas não do Chuck. Era esperado ver um guarda próximo a Kearns, já que ela é uma paciente perigosa, mas ter um perto do Ted é mais uma dica sutil de que ele também é um paciente. Mesmo quando cortamos para a cena aberta de Ted e Chuck, o guarda está do lado direito da tela, ao lado do Ted, e se for preciso, o guarda está pronto para conter o Ted se ele acabar agindo violentamente. Apesar de algumas pessoas simplesmente acharem que foi um erro do departamento de figurinos do filme ou uma indicação do próprio desleixo do Ted, na verdade é uma dica incrivelmente direta de que Ted não é realmente quem lhe é apresentado. Ted parece alguém brincando de se fantasiar, porque é exatamente o que está acontecendo. A equipe de Ashcliffe não se deu ao trabalho de comprar uma jaqueta nova, então apenas usou qualquer roupa que tivesse sobrando para o experimento. George Noyce diz a Ted que os médicos estão fazendo experiências com seus pacientes e que ele está sendo enganado como parte de um jogo. Noyce diz a Ted que ele é um rato em um labirinto, o que a princípio parece ser um comentário bastante descartável de alguém não confiável, até que o final do filme revela que, de fato, o comentário de Noyce é mais literal do que qualquer um esperava. De fato, Ted é uma cobaia, um experimento psicológico do qual escapar é improvável ou impossível. Ted e Chuck visitam a ilha com o pretexto de investigar o desaparecimento de Rachel Solando, que obviamente não existe, tendo sido criada na mente do Ted. Mas há uma pista importante sugerindo isso quando vemos os guardas da ilha aparentemente procurando por Rachel, ou, no caso, não procurando. Os guardas são vistos um pouco entusiasmados em encontrar Rachel, com Scorsese mostrando eles sentados, rindo, não dando a mínima para um paciente que escapou. Embora sejamos levados a acreditar que este é simplesmente um caso de os guardas serem antipáticos, é claro que eles sabem que Rachel não existe e estão simplesmente brincando com a ilusão do Ted. Desde a primeira cena do filme, Ted usa um band-aid acima do seu olho esquerdo. Embora, se você prestar atenção, poderá notar que o band-aid desaparece em um ponto específico do filme. No início do terceiro ato, depois de ter tomado banho, o Dr. John Colley informa a Ted que ele veio para a ilha sozinho e sem companheiro. Deste ponto em diante, o band-aid não aparece mais pelo resto do filme, pois os delírios do Ted começam a se misturar e ele vê a verdade como ela é. É a retirada literal e metafórica do band-aid.
No final do filme, a verdade é revelada a Ted, que tem uma visão horrível das consequências de Dolores afogar seus 3 filhos. Ted remove as crianças do lago e deita seus corpos na margem, mas se você olhar de perto, poderá ver a atriz retratando a filha, respirando e mexendo os olhos sob as pálpebras. Um componente importante da atmosfera do filme é o clima, cada vez mais caótico durante a jornada do Ted. Quando ele chega na ilha, o céu está nublado, e continua nublado ao longo da primeira metade do filme. O clima fica cada vez mais terrível até que uma forte tempestade acontece. Mesmo depois que a tempestade passa, quase todo o restante do filme tem uma palidez sombria, até que, uma vez que a ilusão do Ted finalmente foi quebrada no final, vemos que agora é um dia ensolarado. A metáfora fala por si. O sol chegando depois da tempestade, mesmo quando no final, Ted finge uma recaída para ser lobotomizado e esquecer que tirou a vida da sua esposa depois que ela afogou seus filhos.